Hoje eu vou falar sobre Fire Force. Esse aqui é o meu primeiro mangá de Fire Force, é o único que eu tenho. Eu queria ter o volume 1, mas infelizmente não encontrei o volume 1 em lugar nenhum. Acredite se quiser, eu procurei na internet, não achei. Bom, pelo menos onde eu sempre compro meus mangás, não encontrei. E eu vou explicar um pouco sobre o universo de Fire Force, que nada mais é sobre uma companhia de bombeiros, né? Uma força de bombeiros, que luta contra criaturas carbonizadas, né? São monstros, pessoas que se transformaram nessas criaturas e lutam contra eles. E eu vou explicar mais ou menos como é que é a história, porque faz muito tempo que eu assisti o anime. Eu só assisti a primeira temporada, eu fiquei esperando lançar a segunda e a terceira temporada, mas demorou tanto que eu simplesmente desisti de assistir Fire Force. Então eu vou dar uma pequena lida aqui, pra explicar mais ou menos, para que eu possa me lembrar e poder ir explicando para vocês sobre o universo de Fire Force. A Fire Force nada mais é que uma força de bombeiros, como eu expliquei anteriormente. Eles lutam contra umas criaturas chamadas de infernais. Infernais são nada mais é que monstros, ou pode se considerarem, sei lá, demônios. Tudo aconteceu há muito tempo atrás, quando as pessoas, do nada, de repente, teve um incidente, né, em Tóquio, que as pessoas começavam a pegar fogo e se transformar uma espécie de criatura humanoide carbonizada. Esse parece mais ou menos uma criatura do tipo assim, ó. E são essas criaturas, pessoas totalmente carbonizadas pelas chamas e pelas cinzas, e eles não têm consciência, né? Só vão pelo instinto, eles atacam as pessoas, tacam fogo nelas, faz a maior destruição. E acontece que em Tóquio tem uma brigada de bombeiros chamada Fire Force, e cada membro tem habilidades especiais que lutam contra essas criaturas. E essas habilidades especiais são dominadas por gerações. A cada geração que nascia crianças, né, e cresciam, elas adquiriam uma habilidade específica daquela geração. Por exemplo, enquanto os infernais são seres sem consciências, a chamada da primeira geração, que são pessoas que nascem sendo essas criaturas, ou seja, é a mesma coisa que você sair na rua e ver uma pessoa carbonizada e você já sabe que é da primeira geração. E a segunda geração tem a aptidão de controlar o fogo. Já a terceira geração consegue emitir chamas em partes do seu corpo. Ou seja, no caso do nosso protagonista, que é o Shira, ele tem habilidades de... O Shira consegue controlar chamas em seus pés, então ele literalmente vira um foguete e consegue fazer ele consegue lutar de uma forma impressionante com seus pés. E eu vou deixar aqui uma imagem aqui, mais ou menos, de como que ele usa a habilidade dele com os pés, né? E os membros que estão aqui da corporação de bombeiros, esse aqui é o capitão, o Kitaro. Ele não tem nenhuma habilidade, ele não tem nenhuma habilidade específica, né? Ele é só o capitão mesmo. E já o Arthur, se não me engano aqui, ele é da segunda geração. Acho que ele é da segunda geração porque ele consegue controlar chamas. O caso do Arthur, eu me lembro vagamente, se não me engano, ele tem uma espada que ele controla um espectro diferente do fogo, que é aquela parte meio que, como posso dizer? Ele transforma a sua espada em um sabre de luz, literalmente. As chamas ficam sobre a lâmina, né? Então tem esses outros membros que já são da segunda geração e que controlam as chamas. Então a maioria deles aqui é da segunda geração. O Shira é o único, se não me engano aqui, que é da terceira geração. Ou seja, então ele controla uma das melhores partes do fogo, que é gerar fogo entre a parte do seu corpo. E essa aqui é a Iris. Bom, ela não tem nenhuma habilidade. Ela simplesmente dá aquela ajuda de fé para que os bombeiros consigam lutar sem se machucar. Ela dá tipo meio que um apoio moral para eles, sabe? E a Tamaki, ela controla fogo, é da segunda geração também. Então, praticamente a brigada da Fire Force é isso. Eles são bombeiros e eles protegem a cidade com suas habilidades especiais. Esses aqui são os apóstolos. Bom, até onde eu assisti Fire Force, eu não cheguei na parte sobre os apóstolos. Eu não sei direito muito sobre a organização deles, mas tá aqui alguns dos personagens que são os apóstolos. E é isso. Eu só queria dar um resumo sobre o universo de Fire Force. E só mais um detalhe, que é sobre o protagonista. O Shira, ele tinha um irmão mais novo. É que assim, durante a história, no finalzinho da primeira temporada, fala sobre que ele tinha um irmão mais novo. Mas no começo, ele simplesmente mostra que ele perdeu toda a sua família, né? Sua família inteira morreu pelo mesmo acidente com as pessoas, né? Que elas começaram a pegar fogo e se tornar essas criaturas chamadas de infernais. Então ele perdeu a família com isso. E um bombeiro específico, que eu acho que, não sei se ele era o capitão antes dele, eu não me lembro direito, eu sei que um bombeiro salvou ele, cuidou dele praticamente. E aí ele seguiu a vida, né? Lutando contra essas criaturas. Mas ele sempre foi conhecido como demônio. Não, é como pegadas de demônio, né? Porque chama ele. Se quiser ver um pouco aqui, ó. Eu queria falar um pouco mais sobre
o universo de Fire Force, mas eu acho que espero ter conseguido resumir bem a história aqui em si, porque esse aqui é o volume 12, então fica meio difícil eu mostrar algumas cenas do começo da história, inclusive esses dois personagens que tá na capa, ignore, porque eles não aparecem nesse volume, só um outro detalhe. Espero que tenham entendido o universo de Fire Force, espero não ter falado coisas aleatórias, não deixe de inscrever e deixar o like e falou.